Beleza, pessoal? Chegou a tão esperada aula de fuso horário. Então tem uma dica muito especial para você que quer acertar as questões de fuso horário. Tem uma música que você encontra lá no site do professor Fábio Limeira, é a música número 5. Você pode acompanhar toda a letra. A música diz assim, ó: se uma questão de fuso horário aparecer 15 graus, 1 hora, você não pode esquecer. E que a leste horas adiantadas, oeste horas atrasadas. E se você viajar, não esqueça das horas somar. Essa é a primeira parte. Você precisa, numa questão de fuso horário, achar a diferença de graus entre as duas cidades envolvidas. Ou pode ter mais cidades envolvidas. Não esqueça, a diferença de graus nem sempre é uma subtração. Hemisférios contrários, eu tenho que somar 45 graus leste mais 30 graus oeste, por exemplo, a diferença de graus é 75 graus, beleza? 45 graus leste e 30 graus leste estão no mesmo hemisfério. Hemisférios iguais, a gente subtrai. A diferença de graus seria 15. Então, hemisférios contrários, a diferença de graus, que é a primeira etapa de uma questão de fuso horário, nós somamos. Hemisférios iguais, subtraímos. A música diz, se uma questão de fuso horário aparecer 15 graus 1 hora, você não pode esquecer. Então, fazendo uma regra de 3, é só dividir por 15, você acha a diferença de horas. Se a questão for de hora legal ou hora do relógio, sempre você vai utilizar os divisíveis por 15 mais próximos à cidade dada. Isso significa que sempre, em geral, vai ser um valor divisível por 15, vai ser um valor divisível por 15, e aí não terá resto. Mas se a questão for de hora solar, hora verdadeira, você pega a diferença de graus com o meridiano exato que foi dado, ou seja, não o divisível por 15. E aí é possível que, dependendo da questão, sobre um resto, né, quando você for dividir por 15, para passar a diferença de graus para a diferença de horas. O que você vai fazer com esses graus de resto nessa divisão por 15? Simples. Se você dividiu por 15 a diferença de graus e sobrou um resto, você multiplica por 4. Porque se 15 graus é 1 hora, logo 15 graus é igual a 60 minutos, simplificando 1 grau 4 minutos. Ou seja, se sobrou lá um resto na hora de dividir por 15, para passar a diferença de graus para a hora, sobrou um resto 2, por exemplo, 2 graus, você multiplica por 4 e você terá 8 minutos. Tranquilo? Isso nas questões de hora solar. Então, você vai fazer hora solar, hora legal, hora do relógio, sempre da mesma forma. Acha a diferença de graus, depois passa para a diferença de horas. Essa diferença de horas para leste horas, não pode esquecer, a leste horas adiantadas, só que eu estou ao contrário, então aqui, a leste horas adiantadas, oeste horas atrasadas. E se você viajar, independente se você vai para leste ou para oeste, não esqueça das horas somar, beleza? Esse é o primeiro passo. Procure fazer as questões todas de fuso horário, envolvendo essas etapas aqui. É claro, vão ter questões, por exemplo, que apresentam a diferença de horas, e eles pedem a longitude. Então, antes de achar a longitude, a gente tem que achar a diferença de graus. Mas aí é só multiplicar por 15. Mas, em geral, a grande maioria das questões de fuso horário vai ter essa ordem. Você vai achar a diferença de graus, passar para a diferença de horas, para leste você soma, para oeste subtrai, e se tiver duração de viagem, você vai somar. E se tiver uma questão de fuso horário do Brasil, este desenho do fuso horário do Brasil você encontra em Geografia Física Fábio Limeira, direto no Google ou no link Geografia Física, no resumão, no site do professor fabiolimeira.pro.br. Então, para memorizar a parte dos fusos horários do Brasil, você pode cantar assim, ó. Se uma questão de horário do Brasil aparecer 4 fusos horários, teremos que saber. O terceiro é MMRRA. O terceiro é MMRRA. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Amazonas. No quarto, Acre estará. E um pedacinho do Amazonas. E o primeiro? E o primeiro é Fernando de Noronha. E o segundo é o que restará. E aí você pode
Nessas questões, faz uma tabelinha, lembrando que para leste soma, para oeste subtrai, e se tiver duração de viagem você soma, certo? Cada fuso horário do Brasil. Só cuidem com pegar ratão. Fernando de Noronha é considerado o primeiro fuso horário do Brasil. São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. o segundo. MMRRA, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Amazonas, é o terceiro fuso horário do Brasil. E o Acre, um pedaço do Amazonas, é o quarto fuso horário do Brasil. Só cuidem com isso, já caiu na prova da URGS. Olha lá, o primeiro fuso horário, ele está a 30 graus oeste. Logo, ele está a menos 2 horas de Greenwich. O que caiu na URGS foi isso. Ó. O Rio Grande do Sul, que está no segundo fuso horário do Brasil, ok, está a menos 2 horas de Greenwich. Não está a menos 2 horas de Greenwich, porque como o nosso fuso horário é de 45 graus oeste, 45 dividido por 15, nós estamos a menos 3 horas do meridiano de Greenwich, beleza? Espero ter ajudado, e cantando essa música de fuso horário você vai conseguir responder todas as questões de fuso horário. Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre questões de fuso horário, traz aí que a gente responde as questões. Um grande abraço, Deus abençoe!